Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre o produto misto. Bom, a gente já falou em outros vídeos sobre o produto escalar. Produto escalar é um produto cujo resultado é um escalar, ou seja, cujo resultado é um número, por isso o nome é produto escalar. O produto vetorial também é um produto entre dois vetores, tal qual o produto escalar, só que no produto vetorial o resultado é um vetor, por isso o nome é produto vetorial. Pois bem, agora nós veremos o produto misto, que é o primeiro produto entre três vetores. Então, o produto misto é um produto entre três vetores. O nome é produto misto porque ele mistura o produto escalar com o produto vetorial. Então, vamos ver aqui, olha. Sejam três vetores, u, v e w. O produto misto entre esses vetores é um número real. Então, o resultado do produto misto é um número real. Denotado e definido por, primeiro, a notação, olha, de produto misto. A gente coloca os três vetores entre colchetes e a ordem dos vetores importa. Por quê? O produto misto entre U, V e W é U escalar com V, vetorial com W. Então, essa é a definição de produto misto. Produto misto entre os vetores U, V e W é o primeiro vetor escalar com o segundo, opa, coloquei o de novo, com o segundo, que é o V, vetorial com o W. E aí observe o seguinte, esse produto vetorial tem como resultado um vetor, esse produto escalar tem como resultado um escalar. Por isso que o resultado final do produto misto é um escalar. Bom, desenvolvendo isso aqui, a gente chega ao seguinte resultado. A gente chega aqui, o produto escalar pode ser, o produto misto pode ser calculado direto como o determinante, onde na primeira linha a gente coloca as componentes do primeiro vetor, segunda linha componentes do segundo vetor e terceira linha componentes do terceiro vetor. E aí a gente vai para a interpretação geométrica do produto misto. Bom, a gente já viu a interpretação geométrica do produto escalar. A interpretação geométrica do produto escalar está ligada à projeção de um vetor sobre o outro. A gente viu a interpretação geométrica do produto vetorial, que é o módulo do vetor resultante do produto vetorial, é numericamente igual à área do paralelogramo determinado por esses três vetores. Agora, a gente vai ver a interpretação geométrica do produto misto. Observe que no produto vetorial estava relacionado à área do paralelogramo, porque o produto vetorial envolve dois vetores. Agora, o produto misto envolve três vetores. Então, é natural imaginar que esteja relacionado ao volume do paralelepípedo, cujas arestas são esses três vetores. E, de fato, é o que acontece. A gente vai demonstrar que o volume do paralelepípedo, cujas arestas são os três vetores, é numericamente igual ao módulo do produto misto dos três vetores. Então, olha só aqui a demonstração. A gente tem três vetores, U, V e W, são três vetores não coplanares, quer dizer, não pertencentes ao mesmo plano. Tá aqui, ó, o U, deixa eu colocar aqui. Olha, o vetor U tá aqui, vetor U, vetor V e vetor W. Aí o que acontece? A gente sabe que a área da base, quer dizer, a área desse paralelogramo aqui da base, é numericamente igual ao módulo do produto vetorial. Então, olha, a área da base vai ser o módulo do produto vetorial do V com o W. Ok. Agora, para a gente achar o volume de um paralelepípedo, a gente tem que fazer a área da base vezes a altura. Só que se esse paralelepípedo ele pode ser reto ou não. Aqui no caso desse desenho, é um paralelepípedo oblíquo. Então, a altura aqui, quem é a altura ou é a distância desse ponto ao plano da base. A altura essa que nada mais é do que a projeção do vetor U na direção do vetor V vetorial com W. Por quê? O vetor V vetorial com W, ele é um vetor perpendicular, ortogonal,
ao plano da base. Então, ó, tá aqui o vetor V vetorial com W, tá vendo? Ele é perpendicular ao plano da base. Então, essa altura aqui, H, ela pode ser pensada como, deixa eu fazer aqui em outra cor, como a projeção, tá vendo aqui, ó, quando eu projeto aqui, isso aqui é a altura H. Que nada mais é do que a projeção do vetor U sobre o vetor V vetorial com W. Ou eu posso pensar ainda que essa altura H ela é o cateto adjacente ao ângulo θ nesse triângulo retângulo. Portanto, essa altura H pode ser calculada através do cosseno. E aí a gente tem que o cosseno de θ vai ser cateto adjacente, que é H sobre hipotenusa. A hipotenusa aqui desse triângulo retângulo é o módulo de U. Então, fica H sobre módulo de U. Daí, H vai ser, passa módulo de U para lá, H vai ser módulo de U vezes cosseno de θ. E a gente sabe encontrar o cosseno de θ, né? Substituindo o H, o valor do H, aqui no volume, a gente fica com o volume como sendo, aqui ó, o volume do paralelepípedo como sendo a área da base, que a gente sabe é o módulo de V vetorial com W, então, a área da base, vezes a altura, que foi módulo de U, cosseno de θ. Só que isso aqui nada mais é do que a fórmula do produto escalar. Lembra? O produto escalar entre dois vetores pode ser calculado como o produto dos módulos dos vetores pelo cosseno do ângulo. Então, isso aqui nada mais é do que esse vetor V vetorial com W escalar com U. Isso aqui é V vetorial com W escalar com vetor U. E lembrando que o produto escalar é comutativo. Então, a gente pode escrever isso, que é como a gente escreve, que isso é U escalar com V vetorial com W. Só que U escalar com V vetorial com W nada mais é do que a definição do produto misto. Opa, coloquei aqui a ordem errada. Então, ó, isso aqui é U, é o produto misto do U com V com W. Ou seja, daqui então a gente conclui que o volume do paralelepípedo determinado por esses três vetores é igual ao módulo do produto misto entre os três vetores. E aí o volume do tetraedro é a pirâmide cuja base é a metade desse paralelogramo aqui da base. Ou seja, essa base aqui é um triângulo. E aí o volume desse tetraedro é a sexta parte do volume do paralelepípedo. A gente demonstra matematicamente, eu não vou demonstrar aqui porque essa demonstração é grande, mas a gente demonstra que dentro desse paralelepípedo cabem 6 tetraedros desse, certo? E aí a gente conclui uma coisa super importante, que é o seguinte: a condição para que dois vetores sejam coplanares é que o produto misto dê zero. Por quê? Porque o módulo do produto misto me dá o volume do paralelepípedo. Se os vetores forem coplanares, quer dizer, se os vetores estiverem no mesmo plano, a gente não tem paralelepípedo, porque os três vetores estão no mesmo plano. Se a gente não tiver paralelepípedo, o volume é zero, porque não tem sólido. Consequentemente, o produto misto é zero. Ou seja, a condição de coplanaridade de três vetores é que o produto misto entre eles seja zero. Então, isso aqui, ó, super importante. Assim como a gente falou algumas aulas atrás, que a condição para que dois vetores sejam perpendiculares ou ortogonais é que o produto escalar seja zero. Agora, de forma análoga, a condição para que três vetores sejam coplanares é que o produto misto entre eles seja zero. E como consequência das propriedades dos determinantes, a gente sabe que quando a gente troca entre si duas linhas do determinante, o determinante muda de sinal. Então, aqui nesse produto misto, se a gente trocar entre si dois vetores, o produto misto vai mudar de sinal, visto que o produto misto é um determinante, certo? E agora vamos fazer aqui dois exemplos utilizando o produto misto. No primeiro, a gente tem um paralelepípedo de arestas. Deixa eu mudar aqui a cor.
Aqui a gente tem um paralelepípedo de arestas OA, OB e OC, ou seja, a gente já tem os três vetores. Número 1, eu tenho o vetor OA de componentes 1, 0, 2. Eu tenho o vetor OB de componentes 1, 1, 3. E eu tenho o vetor OC de componentes 2, 1, 0. E aí a gente quer o volume do paralelepípedo e uma das suas alturas. Bom, o volume do paralelepípedo é imediato. Para a gente achar o volume, a gente vai ter que achar o produto misto entre os três vetores, OA, OB e OC. Para achar o produto misto, a gente faz o determinante. Na primeira linha, os componentes do primeiro vetor. Na segunda linha, os componentes do segundo vetor. Terceira linha, componentes do terceiro vetor. Então, isso aqui vai ficar. Vou fazer esse determinante aqui de cabeça fazendo sarri, que é aquele das diagonais. Então, aqui, diagonal principal vai dar 0. Essa segunda diagonal também dá 0. Essa terceira diagonal dá 2. Agora, as diagonais na direção da secundária. Essa diagonal secundária vai dar 4. Troca o sinal, fica menos 4. Essa outra diagonal na direção da secundária vai dar 3. Troca o sinal, fica menos 3. E essa última vai dar 0. Então, isso aqui vai dar menos 7 com 2 dá menos 5. Portanto, o volume é o módulo do produto misto. Então, o volume é o módulo de menos 5, que vai dar 5. Então, esse volume é 5. Beleza. Agora, eu quero uma das suas alturas. Uma das suas alturas, por quê? Porque, dependendo de quem eu considere a base, eu vou ter uma altura diferente. E aí, como é que eu vou calcular uma das alturas? Eu posso dizer que o volume de um paralelepípedo é a área da base vezes a altura referente àquela base. O volume a gente já sabe. A gente sabe que o volume vale 5. Esse volume aqui é 5. E essa área da base a gente também sabe calcular, porque a área da base é o módulo do produto vetorial. Então, basta eu escolher quem eu vou querer considerar como base, porque quem eu considerar como base, eu vou encontrar a altura referente a ela. Então, por exemplo, se eu considerar como base OA e OB, eu vou ter que a área da base vai ser o módulo do produto vetorial do OA com o OB. E aí, daqui, eu tiro o quê? Ficou muito fininho. Daqui eu tiro que a altura vai ser igual ao volume, que é 5, dividido pela área da base, que é o módulo de OA vetorial com OB, que a gente vai calcular agora. Então, primeiro eu vou achar o produto vetorial do OA com OB. Aí, esse produto vetorial tem como resultado um vetor. E a gente encontra fazendo o determinante, primeira linha, vetores da base canônica. Na segunda linha, componentes do vetor OA, que são 1, 0, 2. E terceira linha, componentes de OB, que é 1, 1, 3. Aí, esse determinante vai ser, vou achar primeiro a componente em I. Tira a linha do I e a coluna do I, sobra esse determinante 2 por 2, que é 0 menos 2, dá menos 2. A componente em J, que é a do meio, é a única que troca o sinal. Aí eu tiro a linha do J e a coluna do J. Vai sobrar 3 menos 2, que vai dar 1. Troca o sinal, fica menos 1. E a componente em K, tira a linha do K e a coluna do K, vai dar 1 menos 0, vai dar 1. Então, esse é o vetor resultado do produto vetorial. Agora, a área da base vai ser o módulo desse vetor. O módulo desse vetor, menos 2, menos 1, 1. O módulo do vetor é raiz quadrada do somatório dos quadrados dos componentes, ou seja, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Aí, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 4, mais 1, mais 1. Então, esse é a raiz de 6. E aí, a gente tem que a altura referente a essa base vai ser 5 sobre raiz de 6. Que racionalizando, quer dizer, multiplicando por raiz de 6 no numerador e no denominador, para racionalizar, vai ficar isso aqui vai ficar 5 raiz de 6 sobre 6.
Então, essa é a altura referente à base OA-OB, certo? E no número 2, a gente se refere a um tetraedro de arestas OA, OB e OC, que são dadas. Aqui, OA é x34. Deixa eu marcar aqui. Precisa copiar. OB é 042 e OC é 132. A gente quer o valor do x para que o volume desse tetraedro seja igual a 2. Bom, o volume do tetraedro, vai ser igual a 1/6 do volume do paralelepípedo correspondente a ele, ou seja, 1/6 do módulo do produto misto de OA com OB com AC. E esse volume aqui foi dado, que esse volume é 2. Então, se eu passar esse 6 para lá multiplicando, a gente vai ter o módulo do produto misto de OA com OB com AC vai ser igual a 6 vezes 2, 12. Então, vamos encontrar o produto misto. O produto misto vai ser o determinante, primeira linha, componentes do vetor OA, x34. Segunda linha, componentes de OB, 042. E terceira linha, componentes de OC, 132. Vou fazer por sarria, vou fazer aqui de cabeça, olha, das diagonais. Diagonal principal dá 8x. A outra diagonal na direção da principal dá mais 6. A outra diagonal na direção da principal dá 0. Agora, na direção da secundária, essa daqui dá 16, troca o sinal, fica menos 16. A próxima dá 6x, troca o sinal, fica menos 6x. E a outra dá 0. Então, isso aqui, efetuando, vai ficar 8x menos 6x vai dar 2x, 6 menos 16 dá menos 10. Então, o que acontece? O módulo de 2x menos 10, que isso é um número, o módulo desse número tem que ser igual a 12. Se o módulo desse número tem que ser igual a 12, é porque aqui dentro eu posso ter 12 ou menos 12, porque o menos 12 também tem módulo 12. Ou seja, 2x menos 10 pode ser igual a 12, ou 2x menos 10 igual a menos 12. Deixa eu baixar aqui. Daqui da primeira vai ficar 2x igual a 22, x igual a 22 sobre 2, que vai dar 11. Na segunda vai ficar 2x igual a menos 2, x igual a menos 1. Portanto, a gente tem duas possibilidades para o x. A gente tem que o x pode ser 11 ou que o x pode ser menos 1.